Boa tarde a todos. Nós estamos esperando mais alguns minutos para que todos que estão se conectando tenham tempo para fazê-lo adequadamente, e nós devemos começar a nossa apresentação em 2 ou 3 minutos adicionais. Muito obrigado. Boa tarde a todos, bem-vindos à atualização periódica do nosso fundo PATC11, Edifícios Corporativos. Nós iremos hoje apresentar a vocês os seguintes temas, passando para a próxima página, Vitor, por favor. Nós vamos faremos algumas atualizações sobre a gestora Patria Investimentos, que nós achamos relevantes para o conhecimento de vocês. Depois nós vamos fazer uma análise do segmento de lajes corporativas e como o PATC está inserido nesse segmento. Vamos fazer uma série de considerações de avaliação relativa entre o PATC e os seus pares. Depois, nós vamos falar sobre os fundamentos do PATC, em termos de locação, de contratos, de dividendos. E, finalmente, nós vamos dar uma pincelada na situação macroeconômica. Eu tenho aqui comigo o meu sócio, o Luiz Fernando Lopes, que é o economista-chefe do Pátria, que vai apresentar essa parte. Então, passando para as atualizações. Primeiro, a atualização, o sumário executivo do fundo. Eu acho que aqui é importante ressaltar que o PATC tem demonstrado uma enorme resiliência num mercado muito turbulento esse ano, e nós acreditamos, sinceramente, que ele é uma excelente oportunidade de compra, como a gente vai tentar demonstrar nessa apresentação. Nós tivemos uma desvalorização menor do que a dos nossos pares esse ano, e nós estamos, do ponto de vista de preço em relação à qualidade, bastante descontados.
O outro ponto importante aqui nessa apresentação será comentar que nós temos uma visão positiva do mercado de lajes. A gente vê transações muito grandes e significativas ocorrendo da Faria Lima, e essas transações, as locações a preços bastante altos, começaram já a irradiar para edifícios de ótima qualidade em áreas adjacentes, e a gente está sentindo esse impacto positivo. O PATC tem conseguido repassar aumentos consideráveis para os seus inquilinos, e nós estamos em negociações adiantadas para resolver parcialmente e, em algum momento, totalmente, a nossa maior vacância, que é o Sky. E o objetivo aqui que nós temos para 2022 é termos 100% de ocupação física e financeira nesse ano. E, finalmente, a gente vai fazer alguns comentários sobre o fortalecimento da equipe de comunicação com investidores do Patria, que é bastante relevante e impacta diretamente os nossos investidores, nesse caso aqui do PATC. Então, falando sobre o Patria gestora, e passando para a próxima página, por favor. Bom, o Patria tem 30 anos de história e é o maior gestor de investimentos alternativos da América Latina. E, alguns meses atrás, nós fizemos uma aquisição, que é o Moneda, que é a maior gestora de investimentos alternativos do Chile, e nós saímos de 79 bilhões de reais em ativos para 129 bilhões de reais em ativos. E é interessante mencionar essa aquisição, porque ele tem uma série de produtos de renda variável, principalmente renda fixa, que abrangem a América Latina como um todo. Então, nós tensionamos, uma vez fechada a operação, começar a oferecer para os investidores no Brasil os produtos de renda variável, especialmente de renda fixa, de crédito, do Moneda para esses investidores. A outra atualização relevante é que nós fortalecemos, como eu mencionei, o time de relacionamento com investidores que o Patria tem focados no Brasil. O time de gestão do Patria se mantém, é bastante estável. Eu sou o Antônio Évora, sócio responsável pela área de real estate. Eu tenho aqui comigo a Júlia Zeredo, que é a pessoa responsável pelo PATC. Nós também temos a Flávia, que é responsável por todas as locações, todos os esforços de locação do fundo, e o Luiz Franciose, que é o nosso diretor jurídico de estruturação de operações. E a grande novidade aqui é que, debaixo do meu sócio José Augusto Teixeira, que é o Head de Marketing e Produtos, nós temos agora um time muito fortalecido para se relacionar com vocês, investidores. Então, nós trouxemos a Marina Tenenbaum, que é uma Managing Director bastante senior, para liderar esse esforço. Ela tem 14 anos na Gávea Investimentos. No time dela, a gente tem o Pedrinha, o Luiz Pedrinha, que vai cuidar de investidores institucionais, está cuidando de investidores institucionais. A Carolina Dorta, que veio do Itaú, e que vai focar em grandes investidores, pessoa física. E a Carolina Medley, que já estava conosco e que cuida das plataformas e agentes autônomos. E, por fim, mas não menos importante, o Vitor Gaspar, que é a pessoa dentro da área de relação com os investidores que tem a especialização na área imobiliária. Então, esse é o time, a gente está bastante contente que ele foi bastante fortalecido e maximiza a nossa possibilidade de oferecer bons serviços a vocês. Falando do PATC, eu vou começar com uma página da precificação relativa do PATC, que eu acho bastante interessante. O que nós fizemos aqui foi avaliar todos os fundos dentro do segmento de lajes corporativas, de acordo com critérios que estão listados na parte direita dessa página. Então, a gente avaliou o portfólio do fundo com relação à localização, qualidade, vacância, etc. Depois, a nossa avaliação da capacidade de gestão desses fundos, se é ativa, se é passiva,
que tipo de gestor é, qual a qualidade do RI, e indicadores, né, de liquidez, de distribuição de dividendos, etc. Tudo isso gera uma nota específica para cada fundo, que está representada no eixo vertical dessa página. E depois, no eixo horizontal, nós temos a relação preço-valor de livro desses fundos. Então, conclui-se que os fundos mais atrativos são aqueles que estão no quadrante superior esquerdo, ou seja, aqueles que têm melhor nota e que estão mais descontados. E os dois pontos muito importantes que eu gostaria de fazer aqui em relação ao PATC, três na verdade, é que ele tem uma nota altíssima, ele tem um desconto bastante razoável, e ele não tem alavancagem, que é o caso de alguns fundos aqui, que estão também nesse quadrante, e ele nunca fez, nem intenciona fazer, emissão abaixo do seu valor patrimonial. Então, essa página resume bem quando nós falamos que a gente acha que o PATC é uma excelente oportunidade de investimento com excelente potencial de valorização, porque a gente tem ativos de excelente qualidade, um fundo de excelente qualidade, com uma probabilidade de apreciação bastante significativa. Eu vou parar por aqui, eu vou passar para a Júlia, que vai continuar com algumas análises de avaliação relativa do PATC, e depois vai entrar nos detalhes do fundo. Obrigada, Antônio. Agradeço aqui a participação de todo mundo que está nos assistindo. E continuando por aqui, né, a gente trouxe alguns acompanhamentos que a gente sempre traz nesses webcasts e que trimestralmente a gente gosta de atualizar os nossos investidores, né? E acho que o próximo aqui, que é bem imediato, depois de tudo que o Antônio falou, é a evolução, né, do nosso preço em relação ao valor patrimonial do fundo, quando a gente compara isso com o mercado de lajes corporativas. Então, a gente vem falando que o PATC, ele largou o ano de 2021 defasado do mercado, né? A gente estava aqui, como o gráfico mostra, a 84% do nosso valor patrimonial em bolsa, enquanto o mercado estava a 91% do seu valor patrimonial. E o que a gente foi observando ao longo de 2021 foi uma convergência muito clara entre esses indicadores, né, PATC e mercado, e a gente sempre colocou aqui como meta do Pátria aqui para todos os investidores a gente reduzir esse espaçamento, né, convergir por completo com o mercado, e hoje aqui a gente traz a atualização que isso, na verdade, foi ultrapassado ligeiramente agora no final do ano, então a gente consegue ver que o PATC hoje está ligeiramente melhor precificado que o mercado de lajes, aqui a gente está colocando em linha, né, e esse era um objetivo nosso da gestão, acho que claramente demonstra uma resiliência na cota, que é um aspecto que a gente vai abordar no futuro, e acho que mais uma vez aqui a gente tem o potencial de valorização do fundo bastante claro em relação a tudo que a gente apresenta que é o mercado do ponto de vista de qualidade e localização, né? O ambiente de bolsa nesses momentos ele apresenta oportunidades de entrada e esse gráfico ele evidencia essa oportunidade de uma maneira bastante clara, né? Na próxima página a gente explora esse assunto ainda mais. Então, a gente tem até ouvido falar em alguns fóruns de discussão, né, um assunto que a gente concorda bastante, a cota do PATC foi muito mais resiliente que o mercado de lajes corporativas em 2021. E o gráfico ao lado esquerdo da página deixa isso bem claro novamente, né, então, para simular que o investidor que investiu R$100 no PATC versus um investidor que investiu R$100 em outros fundos de lajes corporativas, a gente tem uma preservação de patrimônio aqui de em torno de 13%, o que para nós demonstra como essa cota ao longo do ano apresentou essa resiliência, né? No entanto, e é isso que a gente está trazendo aqui do lado direito da página, a gente ainda acha, nós Pátria, a gente acredita que essa cota ela tem um potencial de valorização intrínseco muito claro. E uma métrica que a gente gosta de avaliar bastante aqui na casa é a precificação do metro quadrado, né? Quanto que os meus imóveis estão valendo hoje em bolsa? Então a gente pega lá o valor da minha cota, multiplica pelo número de cotas que o fundo tem e faz os ajustes patrimoniais. Então retira o volume em caixa, o volume em fundos imobiliários, e a gente chega aqui nesses R$12.000 mais ou menos o metro quadrado, que é essa barra laranja do gráfico da direita, isso indica, né? Hoje o ambiente de bolsa
ele precifica os imóveis do PATC a aproximadamente R$ 12.000 o metro quadrado. Para quem conhece desse mercado, né, conhece o mercado de lajes corporativas de qualidade na cidade de São Paulo, é muito claro que esse tipo de preço ele é impraticável quando a gente pensa em transações diretas, né? E na nossa visão, esse é o grande benefício da compra da cota do PATC. É possível comprar ativos de extrema qualidade, muito bem localizados, em sua maioria locados, por R$ 12.000 o metro quadrado. Né? Então, para nós, essa é uma oportunidade de entrada que fica muito clara por esse indicador. E aí, comparando, né, a gente trouxe aqui outros indicadores para fazer essa comparação. Um deles é o valor patrimonial dos ativos. A gente hoje, né, a carteira do fundo, com base em 29 de outubro aqui, ela está marcada a R$ 19.400 o metro quadrado. Ou seja, isso demonstra, né, qual que é o real valor que um avaliador, no ano passado, né, essa marcação ela ainda é do ano passado, a gente vai atualizar esse ano, o que um avaliador disse que o meu portfólio vale, um avaliador imobiliário que conhece esses ativos e os seus inquilinos. E a gente trouxe outras métricas aqui também, né, custo de reposição, ou seja, quanto custa para eu construir um prédio igual aos que estão no meu portfólio hoje, né? Em São Paulo, a gente tem diversos empecilhos para novos desenvolvimentos, entre eles o CEPAC, que é um certificado de potencial adicional construtivo que precisa ser adquirido para novas construções. Terrenos são muito escassos nas principais regiões corporativas da cidade, o que leva esse custo de reposição para patamares muito mais altos, né? Ou seja, um incorporador hoje que queira construir um imóvel, ele vai gastar aproximadamente aqui, dependendo da região de São Paulo, entre 18.000 e 28.000 reais por metro quadrado para construção, ou seja, ainda maior do que os 12.000 aqui de avaliação do PATC. E por fim, a gente traz também uma composição aqui de transações recentes que aconteceram diretamente, né? Então, compras de imóveis diretamente, muitas delas feitas por fundos imobiliários, que aconteceram aqui entre 20.000, 30.000 reais o metro quadrado. A gente teve até transações que ultrapassaram esse limite de 30.000, a gente teve transações a 35.000, aqui a gente fez de fato uma conjunção de quais transações a gente acha que são realmente comparáveis ao PATC. Então, todas essas métricas, qualquer uma delas, indica que os 12.000 reais por metro quadrado está muito defasado do que a gente acha que deveria ser justo e indica também um potencial de valorização da cota no longo prazo para esse fundo. Né? Na próxima página, a partir daqui a gente mostrou para os investidores a ótica do ambiente de bolsa, né? Qual que é, o que a bolsa está, como a bolsa está vislumbrando o meu fundo. E aqui a gente trouxe um próximo capítulo que é tudo bem, como que o mercado imobiliário em São Paulo está se comportando? Como que a gente está enxergando, né? Nós, Pátria, como que a gente está enxergando cada uma dessas regiões e cada um dos acontecimentos do mercado corporativo na cidade de São Paulo. Muitos dos gráficos que a gente traz aqui, a gente sempre traz para os investidores, a gente sente o dever de, nesse momento principalmente mais turbulento, de pandemia, atualizar trimestralmente esses números, até para deixar o nosso investidor plenamente ciente do mercado em que ele está entrando. Né? Então, esse gráfico aqui não é novidade para nenhum de vocês, a gente mostra ele já há mais de um trimestre, e aqui a nossa função é de fato, comparar os mercados. Né? Um pouco do que a gente sempre fala, que a Faria Lima começa a irradiar a demanda corporativa para as demais regiões, é porque a gente começa a ver aqui que do segundo TRI para o terceiro TRI, a gente começa a ver a vacância da Faria Lima caindo. A gente vai explorar esse assunto na próxima página. Nós aqui no Pátria, inclusive, a gente faz ajustes nos números que a gente recebe de diversas consultorias, até com informações de mercado que a gente tem, e a gente vai mostrar isso para vocês na próxima página, como a saúde do mercado da Faria Lima começa a impactar os demais setores. Acho que as demais regiões, né? Mas acho que é importante ressaltar aqui que nas demais regiões da cidade de São Paulo, a gente ainda tem taxas de vacância, e aí vou falar aqui de principalmente Berrini, Chucrizaidan e Paulista, taxas de vacância de acima de 20%. Isso não deixa de ser claramente um desafio para o setor, e é algo que todos os gestores de fundos imobiliários aqui vão precisar endereçar e saber navegar nesse mercado com maior, né, taxa de vacância. A gente tem a Vila Olímpia aqui no meio, né, com uma taxa de 12%, nós aqui do mercado imobiliário a gente costuma falar que 10% é uma taxa de equilíbrio em que nem proprietário, nem inquilino tem uma mão mais forte aqui na negociação, então a gente vê a Vila Olímpia ainda bastante próxima desse patamar de equilíbrio. Né? Na próxima página, a gente vai explorar um pouquinho mais da Faria Lima. Essa página também não é novidade para quem assistiu o nosso último webcast. Mais uma vez, a gente se sente no dever aqui de atualizar todos os investidores sobre o que aconteceu nessa região nos últimos 3 meses. E a gente sempre vem mostrando uma tendência muito clara aqui, né? Esse gráfico aqui ao lado esquerdo, ele começa
com a área vaga na região da Faria Lima mais JK, né, Juscelino Kubitschek, para ativos classe A em São Paulo. Então, lá no final de 2019, começo de 2020, a gente tinha uma área vaga de 30 mil metros quadrados, e ao longo desse período de pandemia, a gente teve dois movimentos muito claros. Um deles foi a entrega de novos ativos. A gente tem principalmente dois imóveis bem relevantes aqui na área da Faria Lima, que já estavam em construção há algum tempo, e que foram inaugurados bem nesse pico de pandemia, e a gente teve uma movimentação de novos inquilinos entrando na região, que são basicamente essas barrinhas verdes aqui que a gente indica. Então, a área vaga na Faria Lima aumentou de final de 19, começo de 20, até hoje, em 2021? Sim. E qual foi o motivo? Foi porque os inquilinos devolveram mais área do que locaram na média? Não. Né, o motivo foi nós tivemos novas obras, novas entregas acontecendo na região nesse período. E a mensagem que as caixas verdes nos passam, na verdade, ela é bastante positiva para a Faria Lima e para a JK, ou seja, esse espaço, ele foi consumido ao longo do tempo. Né? Se a gente soma as barras verdes aqui, a gente vai ter algo como 75 mil metros quadrados, ou seja, o mercado demandou 75 mil metros quadrados ao longo de 2020 e 2021. Vale ressaltar que se essa demanda tivesse ocorrido em 2019, nem teria área vaga na Faria Lima para suportar essa demanda. Né? Então, esses números todos, eles são indicadores de que a região da Faria Lima e da Juscelino Kubitschek, na pandemia, não parece ter sofrido, mesmo com o volume de novas entregas. E o que a gente começa a enxergar aqui no PATC e nos ativos que a gente tem em carteira é esse movimento, essa demanda por espaços corporativos começando a irradiar para as regiões adjacentes e para as regiões competitivas na cidade de São Paulo. Né? Na próxima página também a gente gosta de trazer isso para os nossos investidores, principalmente para os investidores que não são de São Paulo, né, que a gente tem bastante aqui na nossa base, como esses mercados estão posicionados na cidade, né? E a gente vê aqui essa cruz azul, ela é exatamente a região de confluência da Faria Lima e da Juscelino Kubitschek. Logo adjacente a ela, a gente tem a região da Vila Olímpia, e mais aqui ao lado direito da página, na imagem, a gente tem a região da Avenida Paulista, desculpa. Então, aqui na página, a gente também ressaltou a presença das estações, né, desde metrô, estações de CPTM, a presença de shoppings, que também valorizam bastante o entorno dos nossos imóveis, e, claro, os nossos imóveis, né, os imóveis que a gente tem em carteira. Então, a gente começa a perceber que a Vila Olímpia e a Paulista começam a se posicionar muito competitivamente em um mercado, né, que já não tem mais área vaga na Faria Lima. Né? E a Faria Lima, ela tem um adicional aqui. Ela contém os espaços mais caros do Brasil e, portanto, talvez até da América Latina. Né? E é o que o gráfico aqui do lado direito nos mostra um pouco. A gente traz a faixa de aluguel negociado e pedido por essas áreas vagas em cada um desses mercados, em cada uma dessas regiões, e o aluguel médio, ponderado por esse volume vago. Né? E a gente vê que a Faria Lima, ela tem aqui um aluguel médio de em torno de R$ 180 por metro quadrado, que está sendo consumido de maneira acelerada. Então, a gente vê que para esses inquilinos que estão buscando espaço na Faria Lima JK, preço não parece um problema. Né? E exatamente para esses demandantes, para esses locatários, as regiões da Paulista e Vila Olímpia, elas surgem como uma alternativa, inclusive melhor do ponto de vista de preço. Então, para nós aqui no PATC, os nossos ativos, eles começam a se posicionar, seja porque estão na Faria Lima, seja porque estão na Vila Olímpia, seja porque estão na Paulista, de uma maneira bastante competitiva nesse cenário, mesmo durante esse cenário de pandemia. Né? Então, passando aqui para o nosso portfólio, como que tudo isso, como que todo esse mercado está impactando os nossos ativos. Né? A gente está aqui trazendo atualizações pontuais, ao longo dos últimos meses a gente vem passando informações aí para o mercado, tanto via fato relevante quanto relatório. Então aqui a nossa ideia é de fato pincelar um pouco do que tem acontecido nesses bastidores aqui de locação. A gente brinca que a gente tem muito a mão no pulso do mercado, né? Porque a gente está sempre na rua falando com inquilinos, falando com corretores, e uma das boas notícias que a gente traz aqui é essa, né? A gente está com negociações avançadas para alocar metade da área vaga do Sky, lembrando que essa nova alocação, ela reduz a vacância física e financeira do fundo pela metade, a gente vai de aproximadamente 22% de vacância física para 11%, e a gente espera passar novas notícias aí positivas para o mercado em breve. Para a área remanescente no Sky Corporate, a gente continua tendo um ritmo de visitas interessante, né? Aqui a gente colocou mais de 10 visitas no imóvel desde setembro, então, de fato, a gente começa a perceber que a demanda por espaços corporativos, ela está se acelerando para 2022, e a gente, para esse espaço, esse segundo andar aqui, a gente também pretende comunicar ao mercado de novidades em breve.
Depois, ao longo das últimas semanas, a gente comunicou também ao mercado sobre a rescisão do nosso inquilino no Cetenco Plaza, na Avenida Paulista, Trisul. Essa rescisão ela envolve um aviso prévio de 6 meses, então a saída física da Trisul ela acontece só a partir de abril de 2022. E mais do que isso, algo que a gente também buscou deixar claro no fato relevante, essa saída ela implica numa multa e numa devolução de carência em volumes relevantes, né, de forma que o fluxo de caixa do fundo ele permanece protegido até outubro de 2022. Então, de fato, essa saída ela só vai impactar as distribuições do fundo a partir de novembro de 22. Isso se nós não encontrarmos um novo inquilino para a área nesse período. A gente hoje já trabalha ativamente para buscar novos inquilinos para o ativo, e vai continuar originando essas visitas literalmente ao longo dos próximos 12 meses, para que essa vacância não se torne financeira para você, investidor, né? E por fim, a gente também anunciou, isso foi no nosso último relatório que a gente publicou agora há alguns dias, a saída do nosso inquilino do Icon Faria Lima. Eles também nos comunicaram aqui de uma rescisão antecipada, que é a Prudential. É uma saída que também tem aviso prévio, também tem pagamento de multa, de forma que a Prudential ela sai do ativo a partir de fevereiro de 2022 e o impacto no fundo ele só se torna financeiro a partir de março de 2022. Mas uma coisa que a gente gosta muito de ressaltar, né? O Icon Faria Lima é provavelmente o imóvel mais líquido da minha carteira quando eu penso em reposição de inquilinos. A gente passa essa informação na mesma semana em que a gente comunicou o mercado da devolução desse espaço, a gente já teve mais de uma visita no ativo. Então, hoje a gente vê essa reposição aqui com alguma tranquilidade e a gente espera comunicar ao mercado em breve aqui de uma absorção nesse imóvel. E aí o investidor pode perguntar, né? Como é que isso vai acontecer no tempo? Né? Você me falou que vai alocar o Sky, me falou que o Cetenco vai ficar vago, mas a vacância financeira demora um pouco mais e tem o Icon. Então, aqui a gente desenhou mais ou menos no tempo, sempre estimando em janelas trimestrais ou semestrais, como que esses acontecimentos vão ocorrer, né? Partindo do terceiro trimestre que a gente está fechando aqui com esse webcast, a gente teve a alocação do Central Vila Olímpia e do Vila Olímpia Corporate como comunicado nas demais apresentações, e a gente teve, a partir de agosto desse ano, a vacância no Sky se tornando uma realidade, né? A partir aqui nesse último trimestre do ano, hoje em novembro, que a gente tem trabalhado para alocar esses 50% do Sky, né? Então, um andar da área vaga do ativo, de forma que a gente vai reduzir a nossa vacância física e financeira com essa nova alocação, com essa nova assinatura. No primeiro semestre do ano que vem, qual que é a nossa projeção? Locar a segunda metade do Sky. A vacância do Icon Faria Lima, ela se torna física, mas a gente espera alocar esse ativo ainda nesse semestre, tá? De forma que a gente tenha a saída e a reposição aqui numa janela bastante rápida na nossa visão. E aí a gente tem, de fato, a saída física da Trisul do Cetenco, mas não financeira, ou seja, a nossa projeção é que no primeiro semestre de 2022 o fundo não tenha nenhuma vacância financeira. Tá? E aí, no segundo semestre de 2022, a gente está projetando aqui concluir a vacância do Cetenco, concluir a locação da vacância do Cetenco, de forma que a gente minimize um período que esse fundo fica vago financeiramente, né? O colchão que a multa de rescisão e a devolução de carência da Trisul nos traz, dá para nós essa liberdade de trabalhar essa locação aqui até o final do ano que vem. Bom, na próxima página, acho que aqui a gente traz, né, a projeção dos dividendos do fundo. Isso é uma coisa que a gente sempre busca deixar claro nesses webcasts também. É um fundo que distribui 30 centavos por cota, vem distribuindo isso ao longo desse último semestre. No semestre que vem, primeiro semestre de 2022, a gente pretende manter esses 30 centavos. Então, a gente projeta aqui que até o final desse ano, esses 30 centavos continuarão sendo distribuídos. No primeiro semestre do ano que vem também. Óbvio que isso pode ser impactado positivamente se a gente conclui uma alocação aqui nesse meio tempo, e essa alocação, enfim, determinado período aqui de carência, ele acaba ainda nessa janela projetada, né? Então, os 30 centavos, eles têm um upside, de forma que, quando o fundo estiver 100% ocupado e gerando caixa, até em razão de alguns repasses de inflação que a gente veio tendo aqui nos últimos meses, a gente sempre passa esse número também em webcasts, né? A gente projeta que esse fundo entregue entre 40 e 43 centavos por cota aos nossos investidores. Então, nas cotações atuais, né, aqui a gente usou a cotação de sexta-feira da semana passada, é um fundo que entrega 6% hoje de dividend yield e que 100% ocupado vai passar a entregar 8 a 8,6% de dividend yield, que na nossa visão, pensando em um fundo de tijolos de tanta qualidade e boas localizações, é um patamar mais do que adequado para o investidor que vai comprar nossa cota em bolsa.
Do lado direito, a gente ressalta algumas das alavancas que podem, né, gerar valor para o investidor que comprar essa cota em bolsa. A primeira delas, obviamente, são os rendimentos mensais potenciais, que a gente explorou aqui ao lado esquerdo da página. Vale ressaltar que esses fundos imobiliários, como os fundos de tijolo que o Patria oferece, eles são protegidos por inflação, ou seja, eu corrijo os meus contratos de locação por inflação e, da mesma maneira, eu espero que o meu patrimônio também seja corrigido por inflação, né, de uma maneira correspondente aqui. E a gente enxerga, né, que esse fundo tem potencial, do ponto de vista de fundamento imobiliário, para retornar ao seu valor patrimonial ao longo do tempo. E aqui é a terceira coluna que a gente está indicando, gerador aqui desse retorno potencial no PATC de em torno de 50% para o investidor que compra a cota em bolsa hoje. Isso sem falar, né, da geração de alfa que a gente fala, ou seja, basicamente até a coluna dos 50%, eu estou supondo que aqueles 12 mil reais o metro quadrado que eu explorei naquela página retornariam aos 19.400. Mas a gente viu que as transações atuais e mesmo o custo de reposição estão a patamares ainda maiores do que esse. Então, a gente tem aqui um potencial de aumento da nossa cota ainda maior do que o valor patrimonial do fundo hoje, né? E aqui a gente até fica cada vez mais difícil da gente quantificar quanto que esse aumento seria na bolsa, mas ele se soma naturalmente a esse 50% de ganho aqui que a gente projetou para o investidor que entra na cota do PATC hoje em bolsa. Bom, essas eram as principais mensagens que a gente queria passar para vocês. A gente sempre gosta de fechar essa apresentação recuperando quais são os principais pilares dos fundos que a gente gere aqui no Patria. Então, lembrando, né, esse é um fundo de altíssima qualidade de ativos, então todos classe A ou A+, AA, AAA, com ótimas localizações, e tendo em vista o mercado e o desenho que a gente está enxergando hoje, principalmente quando a gente fala com potenciais novos inquilinos, é que a gente desenha essa meta nossa de 100% de ocupação da área vaga do fundo em 2022, conforme eu desenhei aqui na linha do tempo. Uma vez 100% ocupado, o PATC passa a entregar dividend yield de até 8,6%, com esse potencial retorno de 50% que eu abordei. E os contratos de aluguel são indexados por inflação, também como abordei na última página, ou seja, representam uma proteção para o investidor, mesmo nesse ambiente de inflações acima do previsto, como a gente tem visto aqui no Brasil nos últimos meses. E daqui para frente a gente vai iniciar, a gente vai passar a palavra aqui para o nosso macroeconomista-chefe, Luiz Fernando Lopes. Depois, quando ele concluir a parte dele, a gente vai evoluir para as perguntas e respostas que os investidores têm feito aqui ao vivo. Boa tarde a todos, obrigado, Júlia. É um prazer estar aqui com vocês. A ideia é apresentar para todos aqui a nossa visão dos fatores macro mais relevantes, não só para os investidores do nosso fundo de lajes, mas também para qualquer investidor que está considerando investimentos aqui no Brasil. Nessa tarefa eu vou ser auxiliado pelo meu colega Nazir Tarraf. Mas o primeiro ponto que eu queria já discutir com vocês é o motivo principal do desconto de praticamente todos os fundos e todos os ativos que são listados em bolsa, que é a taxa de juros, né? Então, o lado esquerdo, o gráfico do lado esquerdo mostra para vocês a famosa estrutura termo de juros, né, que é a projeção que o mercado faz do que vai ser os juros de curto, médio e longo prazo, quando você tem episódios onde o juros sobe significativamente, como esse juro é utilizado como fator de desconto para fazer o cálculo do valor presente dos ativos, tudo que é ativo real sofre com a alta de juros. E o que a gente está vendo aqui é uma curva, uma estrutura termo de juros que tinha um formato razoável ali no começo de outubro, tem um spread que ela é positivamente inclinada, porque à medida que o tempo passa, você tem que colocar um prêmio de risco, né, pelo que vai acontecer nos próximos meses e anos, especialmente nesse ciclo que nós estamos agora, onde a gente tem que tentar enxergar o que são as consequências de uma eleição geral em 2022. Mas o que aconteceu foi que uma série de acontecimentos que a gente vai discutir agora fizeram com que as expectativas de mercado piorasse bastante. A gente teve um salto da estrutura a termo de juros, quer dizer, todos os juros projetados de curto, médio e longo prazo subiram expressivamente, e mais recentemente a gente está vendo um começo de ajuste de expectativas para um cenário um pouco menos pessimista, um pouco menos radical, e aí esse é o movimento mais recente. A curva ainda está um pouco inclinada no curto prazo, mas no longo prazo você já está tirando um pouco desse prêmio. E aí, o que está comandando essa instabilidade de expectativas? A justificativa inicial é que existe um grande problema fiscal no Brasil que gerou um aumento de prêmio de risco demandado pelo investidor para, por exemplo, fazer o carregamento da dívida pública no Brasil.
A gente não concorda com esse cenário. Existem desafios, existem problemas, mas o gráfico do lado direito mostra para vocês o que é a evolução do déficit público do Brasil, é a linha azul mais clara. Esse é o consolidado do governo federal, todos os 27 estados, 5.570 municípios, as empresas estatais não financeiras. Houve um problema fiscal, um desafio fiscal muito grande o ano passado, mas neste ano o déficit público está caindo fortemente. Aliás, não só segundo nós, mas mais importante, por exemplo, o Fundo Monetário Internacional, considera que das grandes economias, o Brasil é que está fazendo a redução de déficit público mais impressionante, talvez só comparado, talvez, com a Rússia, no universo das grandes economias. E aí também, como resposta a isso, ou como resultado disso, a linha azul escura mede para vocês a dívida pública, que o mercado chegou a temer que chegasse a 100% do produto interno e ultrapassasse, na verdade ela está em trajetória de queda agora. Então, existem desafios, de novo, na parte fiscal, mas a ideia de que a estrutura a termo de juros tem que mostrar juros muito mais altos, porque a parte fiscal está fora do controle, ela é factualmente incorreta. E a gente acredita que os números, por exemplo, que acabaram de sair, o resultado fiscal de outubro, foram bastante positivos. O governo, na verdade, ele está gerando um superávit antes do pagamento de juros. Esses números vão continuar sendo positivos no final do ano, entrando em 2022, e nenhum presidente vai ser eleito no Brasil em 2022 com a proposta de destruir a âncora fiscal do país. Então, esse motivo de nervosismo a gente não vê como adequado, existe uma preocupação, talvez uma incerteza, mas certamente não uma razão para entrar em pânico com a evolução das contas fiscais. Mas aí o investidor pode perguntar, bom, mas além do fiscal existe outro motivo para o juro estar subindo, que é a aceleração da inflação. Esse é o nosso próximo slide, mas aí eu vou pedir para o Nazir comentar o que nós estamos achando em termos do cenário inflacionário. Obrigado, Luiz, e boa tarde a todos que participam aqui conosco. Bom, como o Luiz comentou, né, esse choque de credibilidade, né, dado ajuste no teto de gastos, né, apesar da situação fiscal bastante confortável, incomoda bastante o investidor de uma forma geral, mas também a inflação, né? A ideia aqui nesse slide é a gente olhar um pouquinho mais no detalhe a inflação e também identificar potenciais tendências. A tabela do lado esquerdo mostra para vocês aqui a variação em 12 meses de dois dos principais indicadores de preços no Brasil. A gente está falando aí do IPCA, que é o Índice de Preço ao Consumidor, e o IGPM, que é o Índice Geral de Preços. A gente mostra esses indicadores não só na linha cheia, mas também os subitens, né, dentro de cada um deles. Então, por exemplo, no IPCA, a gente está falando aí de alimentos e bebidas, habitação, artigos de residência, até educação e comunicação. A história básica, né, do IPCA é uma pressão inflacionária que começou primeiramente com o consumo de itens básicos, né? Então a gente está falando aí de alimentos e bebidas, hipermercados, supermercados, produtos de limpeza, muito pela natureza da pandemia, né, e principalmente no início do ano passado. Num segundo momento, assim que a população ficou um pouco mais confortável com o consumo básico, essa pressão inflacionária migrou para consumo discricionário, né? Então a gente está falando aí de artigos de residência, vestuário, e de fato essa pressão inflacionária perdura até hoje. E mais recentemente o que a gente tem aí é um aumento de preço de energia, né? A gente não está falando somente do preço de energia, de custo de energia elétrica, né, que entra dentro dessa linha de habitação, mas também preços de combustíveis, né, que entram aí dentro dessa linha de transportes. De fato, como vocês podem perceber, esses dois subitens dentro da inflação como um todo pesam bastante. Do lado do IGPM, só para lembrar a composição para vocês, a gente está falando aí de 60% atacado, 30% consumidor, que é justamente o IPCA, e 10% construção civil. Aqui a pressão inflacionária começou muito pelo aumento de preços de commodities, né, principalmente no mercado internacional, combinado com uma moeda super desvalorizada, né? E como aí o atacado, né, e principalmente um pouco de preço de produção entra dentro do IGPM com um peso de 60%, o índice obviamente sofreu bastante, principalmente até maio, quando alcançou um pico aí de 37%, mas a notícia positiva aqui é que esse índice não está crescendo mais, né? Então, desde maio até hoje, a gente tem já uma tendência de queda dentro do IGPM, e hoje está rodando aí em torno de 21,7%. E, na verdade, quando a gente coloca isso em perspectiva, olhando o gráfico do lado direito da página, que é justamente o IPCA e o IGPM ao longo do tempo, o que a gente vê é que uma tendência de queda do IGPM significa, não necessariamente no mesmo tempo, uma tendência de queda do IPCA também, né? Então,
quando a gente faz um simples exercício aqui, né, se a gente pega a inflação hoje, o IPCA rodando a 10,7%, e a gente expurga o efeito de alta de preço de combustíveis e principalmente alta de preço de energia elétrica, a gente está falando aí de uma inflação ajustada que seria em torno de 4,6%. Né? Então, olhando daqui para frente, né, mesmo com as subsequentes crises que a gente teve, Covid, alta de preço de commodities, né, preço de energia recentemente, parece que a gente tem virado a página aqui em termos de inflação, que deve alcançar um pico nos próximos meses e então reduzir para patamares mais controláveis entrando em 2022 também, obviamente, salvo por uma crise mais agravante do ponto de vista de energia. E, de fato, indo para o próximo slide aqui, a gente comenta justamente sobre isso, mas para isso eu passo de volta a bola para você, Luiz. Bom, quais são as notícias, então, gente, que a gente tem da parte de energia, que a gente viu que fez um estrago nos índices de preço? O aumento de preço de energia ao longo dos últimos meses veio da percepção de que o nível dos reservatórios hidrelétricos do Brasil, né, que geram mais de 60% da energia elétrica neste país, estava muito baixo. Você precisava aumentar os preços, primeiro para sinalizar para o sistema como um todo que existe um problema de energia elétrica e, além disso, para desestimular o consumo. Então, a gente entrou em bandeira vermelha e todas as demais consequências que a gente já sabe. Então, examinando o gráfico do lado esquerdo, nós temos hidrologia, né, o nível médio dos reservatórios no Brasil, ao longo de vários anos. E a gente está destacando para vocês os últimos anos, que são aqueles onde que a hidrologia teve sob maior estresse. Isso é um efeito direto das mudanças climáticas que o mundo inteiro está enfrentando. E aí o que estava deixando a gente, todo mundo preocupado, era a curva vermelha, que era a curva mais recente de hidrologia, que a gente entrou nessa estação de queda, nesse período de baixa dos reservatórios, com o pior nível, o nível mais baixo desde que a série histórica existe. Então, é isso que deflagrou a bandeira vermelha, o aumento de preços e toda a deterioração de expectativas inflacionárias que isso provoca. Só que o que está acontecendo, depois de setembro, a curva parou de piorar. Ela deveria, segundo a sazonalidade, seguir em queda até a virada do ano, e aí o nível mais forte de chuvas deveria, a partir do pico do verão no Brasil, deveria começar a elevar os reservatórios. Só que isso já começou a acontecer a partir de outubro, o que é um tanto inesperado. Então, o que nós estamos vendo aqui ainda não dá para afirmar convicção nesse cenário, mas a gente pode estar caminhando para uma situação onde que pelo menos um dos choques que contribuiu muito para a piora de expectativas inflacionárias ao longo deste ano, ele vai ser revertido e pode virar um choque favorável ao longo do ano que vem, porque a situação atual é que o governo está com a bandeira vermelha e deve continuar com ela até abril do ano que vem, mas se essa curva continuar, a curva vermelha continuar se comportando favoravelmente, por exemplo, ficar parecida com o que a gente teve em 2001, 2002, quando houve um grande estresse hidrológico, a gente teve uma crise de fornecimento de energia no Brasil, só que depois a recuperação dos reservatórios foi muito forte. Se a gente continuar nessa direção, a gente obviamente vai ter o governo revendo a bandeira tarifária muito antes de abril do ano que vem, e aí todos os efeitos adversos que a gente viu ao longo dos últimos meses acontecem em sentido inverso, né? Então você cai o preço de energia elétrica, cai o impacto de habitação no IPCA, a inflação ao consumidor cai, o governo pode começar a pensar em não só não subir a taxa de juros, como eventualmente cortar. Então, esse é um cenário possível, e aí, falando nesse cenário, a gente já se move para o gráfico do lado direito. Isso aqui é o crescimento econômico previsto e o efetivamente acontecido no Brasil. O previsto é o nosso modelo proprietário, obviamente o efetivo é o dado do IBGE. O que a gente vê aqui é uma economia que teve um mergulho forte por causa da crise no ano passado, não foi tão forte quanto as expectativas de mercado, que também lá atrás se mostraram exageradamente pessimistas, previam. A recuperação também foi muito mais forte do que se imaginava, as expectativas de mercado estavam erradas também, que previam uma recuperação lenta, não foi. Agora, para o ano que vem, basicamente muito provável que haja uma desaceleração, pelo efeito da alta de juros que já aconteceu no país, pelo efeito da desvalorização cambial que permanece muito elevada, o efeito de preços de combustível mais alto. Então, uma certa desaceleração já está contratada. Esse é o nosso cenário base. O que a gente está alertando os investidores é que a discussão tem sido basicamente, em termos do que vai acontecer em 2022, variantes entre o cenário básico, que está aparecendo na nossa simulação, e o cenário mais pessimista, que é um crescimento econômico praticamente zerado no ano que vem. São possíveis esses cenários, a gente acha que o básico mais provável do que o cenário pior. Agora, o que não está precificado é se, por exemplo, a evolução positiva dos reservatórios, que a gente aludiu aqui no gráfico do lado esquerdo, se somar a um cenário externo menos tenso do que está sendo precificado hoje, um ciclo eleitoral menos
contencioso, menos complicado do que está sendo precificado hoje, a mensagem que fica do cenário otimista, que não é o mais provável, é que existe grande espaço para uma retomada da atividade econômica muito forte já no ano que vem. O desemprego no Brasil ainda é muito elevado, a utilização de capacidade nas indústrias ainda é relativamente baixa, então existe muito espaço para a economia voltar a crescer se as expectativas mudarem. Não dá para apostar nisso ainda, mas é um cenário que a gente convidaria todos a contemplar e, obviamente, as implicações de preço de ativos seriam bastante interessantes. Vamos encerrar por aqui. Dúvidas ou outros pontos que vocês queiram discutir, a gente pode fazer isso na sessão de perguntas e respostas, e para isso eu passo a palavra para o meu colega Victor. Obrigado, Luiz, Nazir. Agora a gente vai dar início para a nossa sessão de perguntas e respostas, mas antes de começar, eu gostaria de reforçar para vocês que vocês podem realizar perguntas acessando através do QR Code aqui no canto inferior direito da tela, ou através do link na descrição do vídeo. A gente já tem algumas perguntas aqui, vamos começar com uma sobre inflação, repasses de inflação. Eu vou chamar aqui o Antônio Wever para ajudar a gente. Antônio, como estão os repasses de inflação dos contratos de locação do fundo? Vocês têm conseguido repassar o IGPM? O que a gente pode falar de uma forma... Acho que está no mudo. O que a gente pode falar é que, de uma forma geral, a gente tem conseguido repassar uma boa proporção do indicador nos nossos aluguéis. Obviamente, em casos específicos, a gente negocia, mas a gente tem um norte que devemos sempre repassar pelo menos o IPCA, e muitas vezes a gente repassa mais, dependendo da situação de mercado, para que o fundo tenha o maior rendimento possível. A gente acredita que os dois índices, né, IPCA e o IGPM, vão convergir em algum momento, e é por isso que a gente mantém esse patamar do IPCA como mínimo para o repasse na vasta maioria dos casos. Legal. Muito obrigado, Antônio. Agora, a gente tem uma pergunta aqui sobre a posição tática do PATC. Eu vou pedir para a Júlia ajudar a gente aqui. O fundo pretende se desfazer da sua posição tática? Foi a pergunta. Obrigada, Vitor. A gente recebe essa pergunta bastante, então é legal deixar claro aqui para todos os investidores. Acho que o primeiro ponto, né, essa posição tática do PATC, ela traz um dividend yield para o fundo que é satisfatório, né, em linha com as nossas projeções. Então, do ponto de vista de remuneração do capital, a gente não busca repor ou reciclar essa posição por esse motivo exclusivo, né? Óbvio, nós como gestores do fundo, gestores ativos desse produto, a gente sempre avalia a possibilidade de reciclagem por preço, né? Faz sentido me desfazer desse ativo pelas perspectivas dele e talvez alocar em outros FIIs fundamentalistas aqui que a gente chama, é uma possibilidade. Mas a gente gosta de deixar claro que hoje eu não tenho a necessidade de me desfazer dessa posição e nem estou buscando fazer isso para fazerem uma transação direta em imóveis ou nada similar. É uma possibilidade para o fundo. Legal. Muito obrigado, Júlia. A gente tem uma pergunta aqui sobre alavancagem, se o fundo pretende usar de alavancagem para novas aquisições. Antônio, você gostaria de pegar essa? Sim. Na verdade, eu acho que essa pergunta ela está relacionada à estratégia de aquisição do fundo, né, de uma forma mais abrangente. E eu vi que tem outra aqui que também pergunta sobre a possibilidade de emissões abaixo do valor patrimonial para a gente se financiar e fazer mais aquisições. Então, a primeira, com relação à alavancagem, toda vez que o mercado está fechado, né, com grandes oscilações de taxas de juros, isso se torna uma opção. Então, conceitualmente, é algo que a gente está a todo momento analisando, e a gente considera o custo da alavancagem, o yield da aquisição, e a gente procura ver se a operação geraria valor para o fundo. Então, sim, conceitualmente sim, mas no momento, dada a volatilidade das taxas de juros,
a incerteza com relação à estabilização dos mercados, eu diria que é pouco provável que a gente esteja disposto a fazer uma operação alavancada que seja accretive, né, que agregue valor ao fundo na proporção que a gente considera necessária para mitigar o risco dessa alavancagem. E aí tem outra pergunta em relação a aquisições, que é se a gente quer fazer emissões abaixo do valor patrimonial. Eu já falei algumas vezes aqui nos webinars, mas eu vou reiterar esse ponto, que é o seguinte: essa estratégia de fundos listados do Pátria, o PATC, o PATL de logística, ela é parte integral, fundamental do nosso projeto de crescimento no Brasil. Então, nós, de forma alguma, vamos fazer uma emissão a preços que diluem o nosso investidor de forma indevida, simplesmente para agregar mais volume no fundo. Então, nós somos muito criteriosos com relação a isso, porque a gente quer que esses fundos cresçam no longo prazo. E estamos menos preocupados com o volume adicional que a gente vai ter daqui a alguns meses. Então, a probabilidade de a gente fazer uma emissão abaixo do valor patrimonial é baixíssima, porque ela só ocorreria se a aquisição agregasse um valor enorme para o fundo que compensasse esse desconto que o investidor estaria arcando. Então, o investidor não tem que se preocupar com isso, porque definitivamente não é o nosso plano fazer isso. Tá ótimo. Muito obrigado, Antônio. Aqui a gente tem uma pergunta que a gente costuma receber bastante no nosso mailing também, que é se o fato de o PATC ser minoritário nos ativos não prejudica o fundo em concorrência interna e em decisões condominiais. Júlia, você gostaria de pegar essa daqui? Claro, realmente. A gente costuma abordar essa resposta, né, nos webcasts do fundo também com frequência, realmente, como o Vitor comentou. Acho que é importante deixar claro alguns pilares aqui, né? Quais que poderiam aqui, na cabeça de um investidor que faz essa pergunta, quais poderiam ser os malefícios da gente não ser majoritário nos ativos que a gente tem em carteira? O primeiro deles é a representatividade do nosso voto em uma assembleia condominial, né? E aqui a gente deixa a tranquilização, né? A gente busca tranquilizar o nosso investidor, pensando que os ativos da nossa carteira, eles são muito novos. Então, dificilmente a gente vai, nas assembleias condominiais, ter que aprovar aqui uma mudança de fachada, um retrofit muito relevante, ou qualquer alteração que a gente precise compor um voto majoritário aqui nesse sentido. A segunda ponderação que pode ser feita quando essa pergunta é direcionada a nós é preço, né? A gente não controla o preço do ativo como um todo por não sermos majoritários nesse imóvel. E a nossa visão quanto a essa resposta, ela é bastante pragmática, assim. Eu não concorro só com o meu inquilino dos demais andares desse imóvel. Eu concorro muito bem com o imóvel do lado, né, ou do lado dele, imóveis no entorno. Então, eu ser majoritária de um ativo pode até ser alguma ilusão de que você tem o controle do preço daquele imóvel, mas na verdade você vai também estar cedendo aos patamares de mercado, né? Então, a gente acredita que o PATC está protegido desses dois principais malefícios aqui, que são percebidos, né, pelo cotista que faz essa pergunta. Tá ótimo, muito obrigado. A gente tem mais uma aqui, eu acho que a Júlia também possa querer responder essa, sobre o Sky Corporate. A gente abordou durante o webcast, mas eu acho importante a gente ressaltar aqui. A pergunta é, o Sky Corporate, ele tem perspectivas de locação para 100% da área vaga, ou apenas a área já mobiliada tem demanda? Não, é uma ótima pergunta. A gente cobriu aqui no nosso webcast, né, que a gente tem a demanda pelos 50% em uma negociação bastante avançada, mas é sempre legal explorar um pouco mais esse assunto com o investidor, né? Eu convido até você, cotista, a se colocar no nosso lugar aqui. Muitos potenciais inquilinos chegam aqui para a Pátria e comentam, né?
putz, eu busco ocupar o meu espaço aqui, seja 2.000 metros quadrados, ou na Faria Lima ou na Vila Olímpia, né? E o que a gente, em conjunto com as consultorias, geralmente fala para esse inquilino, e cada vez mais, esse espaço de 2.000 metros quadrados, de lajes contíguas na Faria Lima, ele não existe mais. Então, cada vez mais a gente vê a nossa força, né, o nosso potencial de negociação aqui com potenciais inquilinos, tendo uma vacância no Sky Corporate na Vila Olímpia, crescendo ao longo desse período, né, e em 2022, que a gente enxerga as companhias voltando aos seus escritórios, a gente vê que isso vai se intensificar. Então, claramente, hoje a gente tem uma negociação avançada para alocar metade do Sky, né, que é um andar do ativo, mas a gente, como eu comentei no slide aqui, a gente entende que essa alocação por completo do ativo, então 100% de ocupação, ela deve ocorrer no primeiro semestre do ano que vem, principalmente tendo em vista esse aumento aqui pela procura da Vila Olímpia com a escassez de espaços na região do lado, que é a da Faria Lima e JK. Legal, muito obrigado. A gente tem algumas perguntas aqui sobre mercado de lajes corporativas. O cotista aqui está perguntando para a gente se, na nossa visão, existe fundamento para compra de lajes corporativas recentes divulgadas na mídia. E ele cita aqui compras acima de R$ 35.000 um metro quadrado e compras do tipo. Eu acho que, Antônio, você pode nos ajudar com essa resposta? Sim, e a resposta a essa pergunta é uma continuação do que a Júlia acabou de falar, né? Ela acabou de dizer que áreas, por exemplo, de 2.000 metros quadrados na Faria Lima são extremamente raras e escassas. E isso leva a um aumento considerável de preço. Essas transações específicas às quais o cotista está se referindo, elas são excepcionais, são áreas extremamente atrativas e que comandam já um aluguel diferenciado e possivelmente elas vão ver aumentos de aluguéis ainda maiores. Agora, na nossa visão, essas transações, elas são uma indicação da solidez do segmento, né? Se essas operações estão ocorrendo na Faria Lima nesses níveis, é bastante provável que essa pujança do mercado comece a afetar a Vila Olímpia, Paulista, etc., que vai beneficiar alguns outros players, incluindo o PATC, como vocês sabem. Muito legal. Obrigado, Antônio. A gente está chegando ao nosso final aqui, chegando ao nosso tempo, mas acredito que ainda tenhamos tempo para mais uma pergunta. A gente recebeu uma pergunta um pouco mais específica sobre perspectivas de aumentar a posição no VLOL 11, no FII VLOL 11. Júlia, você gostaria de pegar essa daqui? Claro. Acho que o VLOL 11 é um fundo que a gente gosta bastante, isso não é segredo para ninguém, olhando no nosso relatório gerencial isso fica muito claro, né? É a nossa maior posição em fundos imobiliários, indiretos aqui, né, na nossa posição fundamentalista. A gente também tem o ativo diretamente, a gente tem 2 andares lá no VOC, né, que é o ativo Vila Olímpia Corporate. Então, sim, sem dúvida, hoje o PATC, ele é tomador do VLOL 11, claro que o fundo ele tem um desafio de caixa, né? Então hoje a gente não está comprando a cota desse fundo em bolsa, porque a gente não tem uma posição de caixa para continuar essas aquisições. Mas é um fundo que a gente gosta bastante, a gente tem bastante conforto quanto aos indicadores, tanto de locação quanto de custo de reposição, e portanto, né, a precificação dele em bolsa. É um fundo que a gente gosta e tendo aqui espaço e capital adicional, a gente pretende continuar essas aquisições em bolsa, sim, e eventualmente até alguma reciclagem, como eu comentei, né, ligando aqui com a resposta da pergunta da reciclagem tática, né, talvez reciclando essa posição tática, a gente possa aumentar a exposição em VLOL. Sem dúvida, é um fundo que a gente gosta bastante e que a gente vê que protege o patrimônio do PATC com resiliência. Ótimo. Muito obrigado, Júlia. Com isso, a gente encerra a nossa sessão de perguntas e respostas. Caso vocês tenham qualquer dúvida adicional ou alguma pergunta que a gente não respondeu aqui, vocês podem entrar em contato com o nosso time de relação com investidores. O e-mail é ri.patc11@patria.com e estamos sempre à disposição para responder perguntas. Muito obrigado. Muito obrigado a todos.